Ok, testando aqui. Oi, Gi, tudo bem? Olá, olá. Gente, acabei de entrar. Oi, Cissa. E vamos esperar, daqui a pouquinho o Geraldinho tá entrando e aí eu convido para ele entrar e nós começamos. Hello, Gi. Gente, eu tô super excitada com essa live. Oi, Sandra. Vai ser muito boa. Até que o Geraldinho entre, olha, o Geraldinho já entrou. Então, deixa eu chamá-lo. Oi, Carol. Já chamei, vamos esperar ele entrar. Oi! Ei, querida, tudo bem? Tudo ótimo! Ai, Que que bom bom te ver você. ver. Bom te ver também. Como é que você está? Sorry. Não, no worries. Tudo bem? Saudade de você. Muita saudade de você. Faz tempo que a gente não se fala assim face to face, não é? Pois é, verdade. Tudo E bem você está por no aí? Brasil, né? Tudo É, bem por tô... aqui. Aqui hoje fez um dia lindíssimo. Ah, que beleza. Nossa, um calor, sol maravilhoso. Ótimo, Foi. ótimo. Aí no Aqui Brasil já já tá frio, tá, a tá, né? temperatura já está caindo bastante. Tá, né? Não, aqui, graças a Deus, tá aquecendo. Foi um dia maravilhoso. E aí, como é que você está? Uma alegria participar aí dessa live sua, com Uma muita alegria minha alegria, ter muita você com a gente. saudade dos amigos Pois aí é. de Londres, né? Faz tempo que você não vem pra cá. Tá na hora de você fazer uma viagem, dar uma escalada aqui, uma paradinha aqui. É, faz tempo. Se Deus quiser, Faz vai tempo. ter depois dessa pandemia toda, né? Pois é, pois é. Vamos esperar só mais um pouquinho, enquanto isso as pessoas vão entrando, né? Tá bem, tá bem. E eu só vou dar assim, então um recadinho para as pessoas que já entraram. No final, o que você acha? Uns 10 minutos para a pergunta ou a gente vai respondendo conforme as perguntas forem surgindo? Eu acho que já, a gente já pode começar com as perguntas, porque uma coisa puxa a outra, né? Exato, exato. Eu acho. Eu tenho duas perguntas de duas amigas. Uma está na live, a outra não está, e ela pediu pelo amor de Deus para te perguntar. Então, vocês não vão ver essas perguntas aí, mas eu preciso perguntá-las. Então, pessoal, conforme a gente for conversando, vocês vão colocando as nossas perguntas e a gente já vai respondendo. Assim fica bem interativo, né? Né? Uma dinâmica bem gostosa. Tá Vamos ótimo. começar então, porque o duro do Instagram é que deu 1 hora, eles encerram. Eu Para, vi. né? Então vamos Então. começar. Agora, uma outra coisa bem rapidinho, lives nesse horário costuma estar tendo assim muita dificuldade. Congela, para. Se acontecer isso, a gente pede para a pessoa ficar aí, segura a onda. Se a gente tiver que sair, a gente sai e retorna, porque já aconteceu isso comigo, tá Tá bom? bem. Então, vamos começar com você falando de você um pouquinho. Tem bastante gente que te conhece, talvez tenha algumas pessoas que não te conhecem muito. Fala um pouquinho só de você, para as pessoas irem entrosando com você. Olha, eu acho que Eu não eu posso prefiro até falar porque eu vou falar um monte de coisa. eu prefiro que não, porque eu só sou um estudioso da doutrina espírita desde muito cedo, de família espírita. Conheci Uhum. o Chico Xavier em 1981, ele já era amigo da minha família e eu me tornei muito amigo dele, de convivência íntima com ele na cidade de Uberaba. Me hospedava com ele e aprendi com ele tudo que eu sei de doutrina espírita. Aprendi a amar Jesus com ele. Ai, E que lindo. Depois você é, expande isso um pouquinho. Amar Jesus com ele, que coisa mais linda. porque na minha família eu não tive educação religiosa nenhuma. Ah, Então, tá. embora toda a família materna de minha mãe fosse espírita, eu Sim. acompanhava as notícias, mas dentro de casa a gente não tinha. Meu pai era católico não praticante. E minha Aham. mãe era, vamos dizer assim, apesar de ser de família espírita, ela era do contra. Ela Ela era deve do ser como contra. meu pai. É. Então Então, foi o Chico que te levou ao espiritismo, Geraldinho, ou não? não, foi minha tia-avó, Nair Machado Pascoal, que se hospedava, ela morava em São Paulo, e ela se hospedava na nossa casa pelo menos 3 meses durante o ano.
E ela foi muito amiga de infância do Chico Xavier, porque ela nasceu em 1914, em Pedro Leopoldo, né? Sim. E também meu tio Gilberto, irmão de minha mãe, que todo sábado passava lá em casa e falava do Chico Xavier, do Espiritismo. Então, desde cedo eu fiquei ouvindo os casos. Quando eu ia visitar a família de minha mãe em Pedro Leopoldo, as casas queridas, né, da Eliana Machado, que já desencarnou, da Naninha, todos falavam do Chico com muito amor, com muita gratidão. Como poderia Então, ser diferente, né? então, eu criança, eu fiquei assim fascinado com essa figura, né? No Sim. sentido de que homem diferente, eu quero conhecer esse homem e tal, eu quero conhecer essa figura tão extraordinária. Comecei a escrever para ele quando eu fiz 14 anos de idade, eu ganhei um livro autografado por ele que uma prima trouxe de Uberaba. Ah, tá. Esse livro é o livro Coragem, de Emmanuel, que eu tenho até hoje. Então, a partir daí eu comecei a escrever umas cartas para ele, com a minha gratidão, sem colocar meu nome, sem colocar endereço. E quando eu fiz, deixa eu ver, em 1981, depois que eu fiz 19 anos de idade, no dia 14 de outubro de 81, essa mesma tia, a avó Nair Machado Pascoal, me levou para São Paulo, me chamou para a casa dela, porque o Chico ia lançar 2 livros lá na comunhão, na Centro Espírito União de São Paulo. Ele ia lançar? Ele ia lançar 2 livros de Emmanuel. E ela ia trabalhar ao lado dele e me chamou para trabalhar com ela. Então, a partir daí eu conheci o Chico e nunca mais, né? Porque é que nem papel de bala, a gente gruda, né? Então foi aquele amor. Então, eu imagino. Ele deve ter sido, assim, uma pessoa extraordinária. Deve ter sido, não. Foi, porque ele continua vivo. Sendo, né? Continua sendo. Então, tá. Então, a gente vai fazer essa live de hoje baseada nele, em Kardec, né? A vida extraterrestre, segundo Kardec. Como você conviveu bem de pertinho com ele? Ele teve algum contato com esses seres? Ele te falou alguma coisa? Ele te contou alguma história? Vamos começar por aí ou não? Vamos começar por aí, mas antes eu quero fazer um preâmbulo. Faça, por favor. O que me espanta até hoje é ver que este tema tem tanta resistência no movimento espírita. Concordo 100% com você. Não se fala disso. É como se fosse um tabu. É proibido falar disso. Por quê? Qual a razão? As pessoas não estudam Allan Kardec? Lá no Livro dos Espíritos, né? Tantos livros trazidos pelo Chico fala disso, mas não se fala. Tem uma... Você usou a palavra correta, é uma resistência muito grande. Eu não vejo nenhuma casa espírita. Bom, eu tô fora do Brasil, eu cresci também em família espírita, né? Então, cresci dentro de um centro espírita, participei de mocidade, mas eu saí do Brasil com 25 anos, eu já estou com 47, então faz muito tempo. E nesse período, eu não sei como tá no Brasil, sinceramente, para falar, né, de realidade do Brasil, mas aqui não se fala. Não se fala isso em casa espírita nenhuma. Você não escuta, não se fala. Aliás, até um livro que depois eu quero que você comenta, Cartas de uma Morta, onde, né, a mãe de Chico que psicografa, né? Que ela traz todo aquele conhecimento e fala que os espíritos têm uma aparência, os seres, né, têm uma aparência um pouco diferente, tem também muita resistência, porque todos eles permanecem com a forma humana. Tem que ser a forma humana. Então, mas assim, então essas coisas... essas coisas, para mim, meio que fez com que a essência do espiritismo ficasse um pouco perdida. Olha só. Dentro do meu coração. Vamos lá, vou deixar você falar, que aqui é para você falar, não eu. Tá bom. Vamos lembrar de Allan Kardec. Allan Kardec, na sua obra, Allan Kardec, nos 5 principais livros, que é o Pentateuco, do Livro dos Espíritos até a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, entre 1857 e 1869, que foi a desencarnação dele, além dos volumes da Revista Espírita, onde ele estudou profundamente esse assunto, né? Imagina. Sim. Profundamente.
Então, me espanta o desconhecimento dos dirigentes dos centros espíritas, dos presidentes e diretores de federações espíritas com relação a esse assunto. E não se entende por que a resistência deles em estudar abertamente um assunto que é um dos princípios fundamentais da doutrina dos espíritos, que é... Está lá, né? Pluralidade dos mundos. Dos mundos habitados. Então. Nós temos, se você pegar a obra de Kardec, a gente pode situar 14 princípios fundamentais. Um desses 14 princípios fundamentais é a pluralidade das existências, que é a reencarnação, e o seguinte, a pluralidade dos mundos habitados. Isso. Mostrando claramente que há civilizações extraterrestres, em outros corpos celestes, que podem ser outros planetas, que podem ser outras luas, podem ser até mesmo outros corpos celestes que nós ainda nem conhecemos, né? Exatamente. Então, a coisa é mais antiga. Por quê? Porque Jesus vai falar, e o apóstolo João vai anotar, está lá no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Exatamente. Então, gente, olha, não é somente um fundamento básico do Espiritismo, é um fundamento básico do cristianismo. Exato. Se você é cristão, se você aceita Jesus como nosso guia e mestre, né? Você tem que prestar atenção nas palavras de Jesus. E Jesus já afirmava que há muitas moradas na casa do Pai. Então, não tem por que nós ficarmos olhando o nosso próprio umbigo e achando que a vida está só nesse umbigo nosso que nós chamamos de terra. Exato. Né? E que a afeição é só essa, né? E a afeição os olhinhos iguais aos nossos, os braços não muda nada. Tem sempre a afeição humana. Eu não entendo isso. Eu sei que tem uma parte, eu não sei exatamente. Se você me perguntar número do Livro dos Espíritos, as questões, eu não sei. Assim, número 120 fala de tal coisa. Mas as pessoas batem que lá Kardec diz que a forma humana vai sempre prevalecer. Isso a gente está falando de espíritos desencarnados, tá? Mas esses espíritos em outros mundos, mas mesmo os desencarnados, ora, tem espíritos encarnados em tantas outras partes do universo, né? A pessoa acha que só foca no umbral, como se o umbral é assim e acabou. Exatamente. É lógico que isso vai ter uma diferença. Vamos pegar esse ponto seu aí. No livro O Consolador, de Emmanuel, recebido por Chico Xavier. São muitas perguntas e respostas. Vejam lá na pergunta de número 73. Vou até marcar aqui. Pergunta 73. Os espíritas da época, visitando Chico Xavier, perguntaram a Emmanuel o seguinte: a humanidade terrestre é idêntica a doutros orbes? Né? Ou seja, a nossa humanidade, os seres humanos da Terra, ela é idêntica de outros planetas? E a resposta de Emmanuel é clara. Está em sintonia perfeita com Allan Kardec. O que ele fala? Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível. Tá lá. Aí, ponto. É impossível. E ele explica por quê. Ele diz, em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo. Mas, ou seja, o fluido cósmico, o que Kardec vai dizer? Está lá em Kardec, vai estudar a Gênesis, vai estudar a Revista Espírita, vai estudar o Livro dos Espíritos, né? Que lá está claro o seguinte: cada mundo tem o seu fluido cósmico particular. Perfeito. O que já diz tudo. Impossível ser igual. As condições de atmosfera, de pressão, de temperatura, as condições da matéria de cada mundo diferem um para o outro. Nós sabemos que há mundos que são mais gasosos, como, por exemplo, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E há mundos que são mais
materiais, com crostas materiais mais sólidas, como é o caso de Marte, de terra, da própria Terra, de Vênus e de Mercúrio. São mundos diferentes, não é? Claro, E é assim lógico. também luas, e assim sucessivamente. Então, as condições de habitabilidade vão diferenciar muitíssimo de acordo com o fluido cósmico de cada mundo. E aí Emmanuel fala, mas, não obstante nós sejamos diferentes, procuremos entender a humanidade, por humanidade, a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. Então, olha, a família é espiritual, infinito. gente, é infinita. É A família infinito. espiritual não se restringe aos seres humanos terrestres, mas sim ela se Exato. amplia ao infinito, como sendo a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, disse Emmanuel, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Vejam Então, bem. Então, o fato de nós sermos diferentes não nos exclui da família universal. exato. O que Emmanuel quer dizer com isso? Qual que é a família universal? A família universal é a família dos espíritos criados por Deus, né? Essa Isso. é a família universal. E aí, Chico Porque somos Xavier, no todos programa, espíritos. somos todos Desculpa. irmãos. Somos todos Exato. irmãos. Aí vocês, por favor, peguem, que isso aí está na internet, é facilmente achado, né? O programa Pinga Fogo com Chico Isso. Xavier, que foi ao ar 2 ocasiões durante o ano de 1971. As duas foram no mesmo ano? Eu tenho essa dúvida. Os dois Pinga-Fogos foram no mesmo ano, né? A primeira reunião, a primeira foi no mês de junho e a última foi no mês de dezembro, no dia 23 de dezembro, véspera do Natal. Até hoje, esses 2 programas são os programas de maior audiência da televisão brasileira. Sério? Mais de 8... Sim. Não tinha essa informação. Nenhuma novela, nenhum esporte, nenhum futebol, nenhuma Copa do Mundo jamais superou essa marca de mais de 80% dos televisores ligados na TV Tupi de São Paulo durante aproximadamente 12 horas, porque o primeiro programa foi cerca de 5 horas e o segundo, 5 horas e meia, o segundo programa foi cerca de 6 horas. Então, fantástico, né? Chico Xavier e lá ele fala, né? Ele fala sobre isso no Pinga Fogo. Justamente. Chico Xavier é a primeira personalidade religiosa do mundo inteiro, de qualquer escola religiosa, que de público, em 1971, assumiu que nós fazemos parte de uma família universal e que existem civilizações extraterrestres. Ele disse assim, tá lá, bastam vocês procurar que vocês vão ver a fala de Chico Xavier, né? Ele disse assim, nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Olha só. E também nessa ocasião, ele disse, nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Ou seja, nos próximos anos, que nós estamos no final da transição planetária, até 2057, a ciência terrestre vai descobrir esse fato. Isso vai virar fato científico, que nós não somos o único mundo habitado e que existem essas civilizações extraterrestres que são nossas irmãs. Né? Exato. Por isso é que o Chico disse em 1971 que a ciência, descortinando essa realidade, que, aliás, não é nova, porque Jesus já falou nela há 2000 anos e Kardec já falou nela há 160 anos atrás. Exato. E depois vem o Chico, continua falando, e nós ainda estamos aqui, né? O livro que você citou, Vivi, que é o Cartas de uma Aborta, que é da mãe de Chico Xavier, na realidade foi o primeiro livro que Chico Xavier psicografou, embora na cronologia dos livros publicados ele
consta como segundo, porque ele foi publicado em 1935. Olha só. Olha só, Há gente. quanto tempo Tem atrás? simplesmente 85 anos. E eu encontro assim, no meio, no ambiente espírita, resistência a esse livro sobre o que ela fala. E eu fico Exatamente. pensando. Então, essas pessoas estão atrás de Jesus e atrás de Kardec, pelo amor de Deus. Né? Pois Vamos é. abrir a cabeça e entender que a Exato. doutrina espírita é muito mais ampla do que o nosso quintal. Né? Exato. Isso mesmo. Aliás, no livro Libertação, eu recomendo a todos que estudem o prefácio de Emmanuel no livro Libertação, quando ele conta uma lenda egípcia do peixinho vermelho. Dá uma sapecada pro pessoal que está ouvindo. E é uma Mas, notícia. E é uma notícia que é um tapa na cara de nós todos, que ficamos aí atrasando o movimento espírita. Isso, agora você usou uma palavra que eu gostei. A gente está atrasando, o espiritismo está estagnado devido às pessoas, os líderes, né? Os líderes da doutrina espírita. Exatamente. Kardec, gente, ele ao descortinar a doutrina espírita, ele teve uma visão de séculos para frente. Mesma coisa a obra de Chico Xavier, 526 livros até hoje publicados, descortina uma visão de séculos para frente. E nós estamos olhando para trás. Exato. Com medo de preservar o nosso quintal, achando que nós somos donos desse quintal. Pois é. Né? E nós não somos. Porque a doutrina não é de ninguém. A doutrina não é nem de Chico Xavier. A doutrina não é nem de Allan Kardec. A doutrina é dos espíritos. Exato. Então, a doutrina não é dos presidentes das federações. A doutrina não é dos palestrantes. A doutrina não é dos médiums. A doutrina não é dos presidentes e diretores de casa espírita. A doutrina espírita é dos espíritos. E um dia perguntaram ao Chico Xavier isso, por que ele não falava certas coisas? Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque isso dá uma outra live. Ok. E ele só, porque coisas que ele falava só na nossa intimidade, né? Sim, naquela ocasião, na década de 80, na década de 90, e ele foi questionado nesse seguinte sentido: Chico, por que você conta isso tudo para nós? Por que você não chama uma entrevista coletiva junto da imprensa e assume de vez quem você é? Para acabar com esse diz que disse. Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: porque eu não sou dono da doutrina espírita. Olha só, um homem que fez tanto, e olha a humildade dele para um homem que fez tanto. Bom, a gente comparando com o que ele fez, a gente fez uma gotinha, fizemos nada, né? E ele ainda completou: e nem Allan Kardec foi dono e é dono da doutrina espírita, porque a doutrina espírita tem um dono só. E esse dono chama-se Jesus de Nazaré. Olha só, que coisa mais bela. Não é? Precioso. Então, nós temos que parar com essa coisa de achar que nós, dirigentes, palestrantes, médiuns, né? Presidentes e diretores de casa espírita, nós temos a última palavra. Esqueçam isso. Nós não sabemos nada. Exato. E aí fica com uma coisa, né? Não pode isso, não pode aquilo. E uma coisa que eu percebo, que eu acho muito interessante, é a doutrina dos espíritos, né? Eles trouxeram todas essas informações para a gente. Mas eu não sei no teu caso, mas o que eu reparo é que não se pode incluir os espíritos nas casas espíritas. É uma coisa impressionante. É como se os espíritos não existissem. Nós trabalhamos, nós fazemos tudo, mas nós aqui, encarnados. Não se inclui um espírito desencarnado se vier numa reunião, qualquer que seja, e der uma simples manifestação, não pode, porque não é o trabalho mediúnico. Então, qual o intercâmbio com eles? Não é uma coisa estranha? Mas aí é um desvio lamentável de quem toma essa atitude. Né? Mas imagina, vamos incluí-los, porque eles são... Lamentável, porque...
Se o espiritismo é dos espíritos, se a doutrina é dos espíritos, nós temos que dar voz a eles. Exatamente. E o que eu nós sinto, vamos assim, dar- que eles são abafados. Exato. E Abafados. nós vamos dar voz a eles através do quê? Qual que é o caminho pelo qual nós ouvimos os espíritos? A mediunidade. Exato. Olha, Né? a vida de Jesus, os exemplos de Jesus só foram possíveis de chegarem até nós 2000 anos depois por causa da mediunidade. Da mediunidade dos apóstolos, da mediunidade depois das grandes figuras cristãs ao longo dos séculos, que mantiveram essa chama acesa da espiritualidade superior, não é? E depois, quando chegou a hora do Consolador chegar para a Terra, como que eles chamaram a atenção de Kardec para o estudo daquele fenômeno? Através da mediunidade, através das mesas girantes, das batidas, dos médiuns de efeitos físicos, dos médiuns de efeitos intelectuais, como a psicografia, como a psicofonia, né? A clarividência, a clareaudiência. Se não fosse isso, minha gente, nós não teríamos a codificação de Allan Kardec. Exatamente. E no século XX, a doutrina espírita se espalhou pelo Brasil e cresceu como um tronco forte, dando flores e frutificando a 100 por 1, por conta da mediunidade de Chico Xavier. Pois é, exatamente. Porque se nós tirarmos os espíritos e Chico Xavier, nós não teríamos o espiritismo no Brasil mais avançado que as outras nações do mundo. Então, mas aí a gente escuta, por exemplo, aí o argumento mas Chico era um espírito evoluído. Agora, um outro médiozinho aí não pode dar uma comunicação porque está desequilibrado. Então, peraí, então se você tiver como que faz? Então, não é verdade? É muito estranho isso. É muito limitável hoje em dia. Isso aí é um engano lamentável. Quem toma essa atitude está indo contra a doutrina espírita, está indo contra a evolução, porque se nós ficarmos só estudando doutrina espírita, a gente só vai ter doutrina espírita na cabeça. Exato. A gente pode ser uma enciclopédia de conhecimentos, mas na prática somos zero. Zero, Exato. zero. E outra coisa, nós só vamos saber discernir os espíritos se a gente conviver com eles. Exatamente. Agora, barra aqui, barra ali, barra de novo. Acho que os espíritos, eles não se cansam de nós porque eles são extremamente amorosos, mas a gente vai deixando de fazer o trabalho olha, que precisa ser feito. Isso no Brasil não pega não, viu? Então. Aqui os centros espíritas, eu conheço centros espíritas no Brasil que foram, inclusive, inspirados na sua abertura por Chico Xavier, que tem mais de 100 reuniões mediúnicas. Olha só. 100 em um centro espírita. Pois é. E eu vou te falar, tem casos espíritas ainda... Tem alguns que têm 60, 70, 80 grupos mediúnicos. Eu vou citar, por exemplo, o Grupo Espírita da Fé de Niterói, que foi fundado a pedido de Chico Xavier, por inspiração de Chico Xavier, por um casal amigo dele e nosso, que é a dona Helenir e seu Lineu Meirelles, que tem dezenas de grupos mediúnicos, trabalhos todos os dias. Só não tem trabalhos no domingo à noite. Todos os outros turnos, em todos os dias da semana, eles têm trabalhos, né? Nós temos também... Maravilha, estão fazendo o papel deles. O Centro de Bauru também, que nós somos muito ligados a eles, que foi dirigido por muitos anos pelo nosso querido Richard Simonetti, grande espírita que já desencarnou no ano passado. Lá também tinha quase 100 grupos mediúnicos. Mas você sabe, assim, eu também falo da questão de comunicação de psicofonia ao público. Não acontece, não pode. Comunicação de psicografia. Eu lembro quando eu fui te visitar, né? Que você fez aquele trabalho de psicografia ao público. Eu achei isso maravilhoso. Entendeu? Depois vem aquela médica, qual que é o nome dela? Não me recordo, que deu uma comunicação da irmã Sheila. Sim.
É, Eu não Dona me recordo o Cotinha. nome dela. Dona Mas Cotinha. assim, for fazer, se essas coisas, eu tô falando abertamente, entendeu? Porque não tô preocupada. Mas a realidade é essa. Imagina, isso não se faz em casa espírita. Eu imagino que não, que isso não se faz. Como não se faz? Então nós estamos rejeitando os espíritos Rejeitando trabalhadores da casa que vêm falar para todo mundo. Por que, que o espírito da trabalhador da casa tem que vir falar só dentro de uma reunião mediúnica, só para os médiuns? E os outros que estão lá assistindo? Eles Exato. não são Então, iguais a nós? Não têm o mesmo merecimento de ouvir uma palavra consoladora de um espírito num estágio melhor do que o nosso? Tem, né? então, Seria maravilhoso se as casas exatamente. fizessem isso. Exatamente. Quando nós começamos na psicografia e a gente teve a orientação de Chico Xavier, quando ele achou que a nossa psicografia estava madura, segura, ele falou: agora, Geraldinho, você precisa psicografar em reuniões públicas, porque a Sim. psicografia e a mediunidade ela tem que ter o testemunho público, diante do público. Por quê? Para testificar a sobrevivência do espírito após a morte, para Exato. consolar aqueles que perderam entes queridos e trabalhar no seu esclarecimento. Agora, é claro que a única reunião que não se recomenda abrir ao público é a reunião de desobsessão. Claro, claro, sim. E obviamente, pela sua característica, ela é uma reunião fechada e com os médiums mais experientes, não é? Sim. Essa Sim. não pode realmente ter assistência pela característica dela de enfermagem espiritual dos espíritos sofredores. Mas o resto precisa ter o contato, sim, do público. Até porque nós precisamos, os médiums precisam dos dirigentes, dos companheiros da reunião, que vão discernir com ele as mensagens recebidas. Exato. Posso te fazer uma pergunta? Deixa eu só falar isso. O grupo mediúnico é uma equipe. Não é uma pessoa, não é um médium, é uma equipe. E essa equipe precisa estar em sintonia para o trabalho da mediunidade. Exato. E aí eu vou provocar vocês. E dentro desse trabalho de mediunidade, se nós já entendemos que a base da mediunidade é o pensamento, e o pensamento ele é extracorpóreo, né? Porque ele é do espírito. Isso. Não está aqui na caixa cerebral. Não é do cérebro, não é da cabeça da pessoa. O pensamento é um atributo do espírito humano. Isso. E o espírito é a consciência extracorpórea, não material, né? Os cientistas de hoje, inclusive, já determinaram isso cientificamente. A consciência não local, chamada de consciência quântica. Né? Isso. Se ela é não local, ela não depende das barreiras da matéria, do espaço e do tempo. E o pensamento, ele tem uma velocidade infinita. Você pode se comunicar com qualquer espírito em qualquer lugar do universo, bastando para isso que você pense e deseje para tal. Isso. Então, nós, através da mediunidade, podemos também nos comunicar com seres extraterrestres, que não vivem aqui na Terra, que estão a bilhões de anos-luz de distância em outras galáxias, em outros sistemas estelares, em outras nebulosas, simplesmente pelo desejo, pela vontade firme de nos comunicar com ele. Porque o pensamento é não local, a consciência extrafísica, que é o nosso espírito, é chamada consciência quântica pela ciência, ela não se sujeita às leis do espaço e do tempo, às leis da matéria. Exato. Por conseguinte, não há nenhum impedimento, zero impedimento de nós aqui na Terra recebermos pela mediunidade, que é comunhão de pensamentos, comunicações de espíritos de outras civilizações extraterrestres.
Pois então, agora vamos então enquadrar nessa parte aquela médium, é Mônica o nome dela, não é? Mônica de Medeiros, de São Isso, Paulo. que ela traz o espírito da Sheliana. Eu acho isso fantástico, né? Mas assim, Fantástico. eu Aliás, imagino que a firmeza que essa mulher teve que ter para começar dessas comunicações, porque no meio espírita tem muita rejeição sobre essas coisas. E nós é vemos o que é. que eu, por exemplo, eu acho que o espiritismo, assim, eu vejo outras pessoas de outras religiões fazendo muito mais que o espiritismo está fazendo em relação a essa conexão com esses seres, porque nós Exato. estamos assim, ó, e eles estão abertos. E tá cheio de médios por aí falando de conexão com espíritos em outras dimensões, como que eles, né, como que eles se apresentam. E no espiritismo a gente não vê isso, quando nós deveríamos, porque nós somos os pregadores do mundo espiritual, da vida dos espíritos, né? Nós Consegue me entender? Faz sentido? deveríamos ter uma mente mais aberta para entender o fenômeno. Por quê? Exato. Porque da parte teórica, nós temos no livro dos médiuns e o complemento dele, que é o livro O Céu e o Inferno, e depois a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, nós temos o primeiro grande tratado sobre a ciência da mediunidade no mundo terrestre. Então, teoricamente, nós já temos informação. Qual que é o problema? O problema é que nós não estudamos essa informação como deveríamos estudar, né? Por exemplo, a Revista Espírita de Allan Kardec, ele aborda vários casos a respeito de comunicações mediúnicas de outros seres extraterrestres. Por exemplo, o espírito de Bernard de Palissy, ele se utiliza do médium Victorien Sardou, que era amigo de Kardec. Aliás, esse médium era um grande literato, escrevia peças de teatro famosérrimas em Paris, né? Os grandes atores europeus, como Sarah Bernhardt, por exemplo, corriam atrás dele para fazer, performar peças de teatro com ele. E Victorien Sardou foi amigo de Kardec, se converteu ao espiritismo e era médium de psicopictografia. Só que pela ponta do desenho, ele desenhava. Okay. E o seu guia espiritual era um arquiteto e artista francês chamado Bernard de Palissy. Ok. E o Bernard de Palissy desenhou vários desenhos de habitações em Júpiter. Olha só, gente. Olha só. Isso está na Há quantos anos atrás? Pois então... há quantos anos? Se não me engano, foi em 1868. Eu não me lembro bem. Data eu não vou saber. É só bater no Google o que você acha. Então, Allan Kardec analisa lá as comunicações, fala que a vida em Júpiter é muito diferente da vida terrestre, né? Pois é. O espírito esclarece, por exemplo, que lá em Júpiter eles não se alimentam dos despojos dos animais, né? Pois é. E assim sucessivamente, que os animais lá são mais evoluídos do que os animais terrestres e fazem o trabalho mais grosseiro, mais material, né? Então. E que eles são um mundo feliz, dedicado à grande sabedoria universal. E lá habitam, por exemplo, o espírito de Mozart, né? Então, se não me engano, o espírito de Hahnemann. Então, tem todas essas notícias que Allan Kardec analisa na Revista dos Espíritos. Através do quê? Através da mediunidade. Que se não fosse a mediunidade, como que Kardec ia saber disso? Não é? Exatamente, né? Então, é muito triste, na verdade, ver essas coisas no movimento espírita. Olha só, Vivi, olha o que nós vamos encontrar no livro de André Luiz, chamado Evolução em Dois Mundos. Eita, livrinho bom para estudar. Não é?
Olha só o que Emmanuel vai escrever no prefácio desse livro. O fluido cósmico universal é o elemento primordial, onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Olha que beleza. lindo, né? Lindo. Nele, ou seja, no fluido cósmico universal, que é o que, gente? Que é o mundo material, não é? Isso. Nele operam as inteligências gloriosas que tomam o plasma e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, quais moradias que perduram por milênios. Então, as inteligências gloriosas, e aqui ele está falando dos seres angélicos, entre eles Jesus, né? Jesus é uma inteligência gloriosa, é um ser angélico. E nós sabemos por Emmanuel, por exemplo, que ele que formou a Terra, né? Ele então, é o governador do planeta Terra, né? Então, Emmanuel está falando isso, que essas inteligências gloriosas, o grupo dos quais Jesus participa, em nome de Deus, utilizam o plasma do fluido cósmico universal para formar esses mundos, essas moradias que perduram por milênios, que são os sóis, os planetas, as luas, os cometas, os satélites, não é? Isso. E aí ele fala, olha o que ele continua dizendo: formam eles impérios estelares, e no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria, o espaço e o tempo, oferecendo campos gigantescos ao progresso dos seres. Olha que maravilha, gente. Gente, então, daí já dá para estudar dias. Olha só que beleza, a gente tem que olhar para cima e se maravilhar com o universo. Todas as noites nós temos que sair da nossa pequenez, do nosso quintal, Isso. e olhar para cima e verificar aí as estrelas, as constelações, os sistemas estelares, né? As nebulosas, as galáxias sem fim. Estima-se hoje, pela astrofísica moderna, que nós temos 2 trilhões de galáxias, Vivi. Imagina. A Via Láctea, que é a nossa, é uma só. Uma entre 2 trilhões de galáxias. E estima-se também que cada galáxia, claro, nós temos galáxias menores e maiores. A nossa não é das menores, a nossa é das maiores. Mas estima-se que na nossa galáxia, que é a nossa casa interestelar, a nossa cidade interestelar, existem 600 bilhões de sóis, de estrelas. É imenso, então, né? Olha, o número foge da nossa cabeça, né? Então, gente, o nosso solzinho, que a gente acha enorme, grande, é um solzinho. Esse nosso solzinho é um sol, é uma estrela no meio de 600 bilhões de estrelas. E cada estrela traz consigo a sua família de planetas, de luas, de cometas, de asteroides, de corpos celestes outros. Por exemplo, nós sabemos que o sistema solar tem 9 planetas. Já se considera Plutão novamente um planeta, né? Então, vamos considerar Plutão um planeta, 9 planetas, e cerca de 8 planetóides, só no sistema solar. Se a gente for somar as luas que giram em torno desses planetas, nós vamos somar pelo menos mais 300 luas. Então, cada é tudo gigantesco. E nós vamos achar que nós somos os melhores, nós somos os tais aqui na Terra. A vida só existe aqui e tem que ser do jeito nosso. Pelo Isso. amor de Deus, né? Pois é. Não tem sentido. Pois é. Não faz sentido. Geraldinho, que horas são? Deixa eu dar uma olhada. Ah, Geraldinho, não me brinque que nós só temos 10 minutos. Ai, Podemos gente, continuar. não dá. Podemos continuar, vamos sim. Mas olha, eu não consigo ver as perguntas, porque para mim está congelado. Você consegue ver as perguntas aí rolando? Acontece que aparece a pergunta, mas logo ela some. Então não dá para mim não tá aparecendo nada. Mas, então, eu posso te fazer aquelas 2 perguntas daquelas 2 pessoas? Pode.
Porque aí se a gente não tiver tempo, qualquer coisa, elas não me matam. E depois eu tenho uma amiga, a Cissa, ela tá anotando as perguntas. Então eu vou pedir para ela, ô Cissa, joga uma pergunta aí, por favor, pro Geraldinho, depois que ele responder essas duas, tá? Porque aí a gente dá um tempinho para você ler, porque eu não consigo ler nada. Tá. Então, essa minha amiga, ela diz assim: é claro que nós sempre nos esforçamos para ser o melhor de nós, porém, nós sabemos que nesse processo de transição planetária para o mundo de regeneração, acontecerá o degredo, o exílio e até as trocas espirituais voluntárias. E eu, pessoalmente, desde que sei, através de suas palestras, sobre o planeta Quiron e da governança de Jesus, gostaria que você nos desse mais informação sobre isso. Pois não sei explicar o motivo, mas tenho um afeto por esse planeta e uma vontade louca de ir para lá, fora de série. Parece que estou louca, né? Fale-nos um pouquinho sobre Quiron. Então, todos vocês já sabem que nós estamos numa transição planetária. Os espíritos falaram para Kardec que ela começou 100 anos antes da doutrina espírita, então ela começou em 1757. E Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, vai falar que ela vai terminar no ano 2057, daqui a 37 anos. Né? Então, a transição planetária dura 3 séculos, 300 anos. A Terra está subindo de degrau. Ela está deixando de ser o mundo de expiações e de provas para se tornar um mundo em regeneração. Mundo em regeneração não é mundo feliz nem mundo perfeito. Muita gente confunde isso. Mundo em regeneração, segundo Allan Kardec, é mundo onde a maioria, forma-se uma maioria, uma massa crítica do bem, da verdade e da justiça. Tá Mas certo? não total, né? Mas, hein? Não é todo mundo. Mas não total. Essa maioria se formou agora, no ano passado, em 2019. Porque Allan Kardec prevê, se não me engano, na pergunta, na resposta à pergunta 478 do Livro dos Espíritos, ou 578, não, deixa eu ver se eu acho aqui para não me enganar. Ele vai prever que depois da geração dele, nós teríamos 2 ou 3 períodos, gerações de incredulidade. E no livro A Gênese, ele fala que uma geração, na cabeça dele, é de 50 anos, meio século. Então, é só fazer conta. A vida dele terminou em 1869. 3 gerações de incredulidade terminaram, portanto, em 2019, 150 anos depois. 2 gerações terminou quando? Terminou quando o homem pisou na Lua, em 1969, 100 anos depois de Kardec, que foi o início da data limite, segundo Chico Xavier. E a 3ª e última geração de incredulidade terminou o ano passado, em 2019. Então, nós já estamos na alvorada do mundo de regeneração. Tá certo? Porque terminadas essas 3 ou 4 gerações, 3 gerações, desculpa, começou a 4ª geração, né? E essa a pergunta é a 798. 798 do Livro dos Espíritos? É o Livro dos Espíritos, anota a pergunta 798. Ele diz assim: mas ainda haverá, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Tá certo? Então, nós já passamos essas 3 gerações. Estamos iniciando a 4ª geração, e sobre ela ele fala no item 30 do capítulo 18 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, quando ele diz assim: sem a imigração dos espíritos, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários, seriam necessários séculos e talvez milhares de anos para chegar ao resultado que um meio século bastará para realizar. E mais adiante, ele fala nessa 4ª geração, que seria... Qual que é a característica dessa 4ª geração? Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Ele diz assim... Bom, eu não achei aqui. Mas ele vai dizer que a 4ª geração, a característica dela é a espiritualidade.
e uma inteligência precoce. As crianças. E eu pergunto a vocês, seus filhos, seus netos não apresentam essa inteligência precoce? Não, Nossa! eles não nos encantam com a sua inteligência precoce, com seu Sim. sentimento inato de religiosidade, de espiritualidade. Isso é característica da nova geração, que é a quarta geração pós-Kardec, que vai ser a que vai fazer a última etapa da transição para a regeneração planetária, que chega, segundo Chico Xavier no programa Pinga Fogo, em 2057. Então, nós só temos, minha gente, nós temos que nos alegrar. Nada de pessimismo, nada de enfiar a cabeça no travesseiro e chorar porque nós estamos vivendo uma pandemia, não, pelo amor de Deus. Pois é. Isto é necessário. Né? Allan Kardec fala no último capítulo da Gênesis sobre o problema da transição, que seria necessário o quê? Flagelos diversos. Entre os flagelos diversos, ele cita terremotos, tsunamis, enchentes, pandemias, que ele chama de epidemias. Está lá. Está lá. E vai falar o seguinte, inclusive revoluções, pequenas guerras, tudo faz parte dessa regeneração. E que isso é necessário porque é o campo de saída dos espíritos retardatários. Isso. Que apressa a saída dos espíritos mais retardatários e que, a partir dessa saída, favorece a chegada dos novos espíritos, da nova geração. Exato. Virão de onde? Virão de outros planetas. É o ciclo, né? É o ciclo da evolução. Virão das civilizações extraterrestres mais evoluídas que nós. Trazer, por exemplo, conhecimentos científicos mais avançados. Né? Claro. No campo da ciência, são os trabalhadores que virão revolucionar a ciência, a medicina, a astrofísica, a física quântica, a medicina, não sei se eu já falei, mas as relações também sociais, não é? São eles os conhecimentos psicológicos da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, incorporando conceitos, Chico Xavier disse isso, incorporando conceitos da nova geração, quais sejam a reencarnação, a pluralidade das existências, e a pluralidade dos mundos habitados, a mediunidade, o intercâmbio mediúnico, né? Então, vai ter essa vinda, essa chegada já acontece. E, ao mesmo tempo, tem o degredo. O degredo é o quê? É a saída desses espíritos retardatários. Mas Kardec ainda dá uma chance para nós. Ele disse assim, nem todo mundo que desencarna nos cataclismos e nos flagelos diversos vai ser degradado, não. Claro, não. Não. Às vezes, o choque da desencarnação é suficiente para que a pessoa ou o espírito em desencarnado, ele mude de opinião. Tem um insight, né? Por quê? Porque aí os mentores espirituais, os seus guias, o ajudam e ele se arrepende. E Allan Kardec ainda cita quais são esses espíritos. São os fanáticos, não é? E são os materialistas e fanáticos. E eles têm a chance de se arrepender e ficar na Terra. Porque Jesus foi claro quando ele fala: bem-aventurados sois vós, os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Quer dizer, a nova geração será a geração dos mansos, dos pacíficos, dos amantes da verdade, dos amantes da fraternidade, né? Contra a corrupção, contra a violência, contra o preconceito, contra guerras. Exato. Contra o pior de todos os males, segundo Allan Kardec, que é contra este mal que a doutrina espírita veio batalhar, que é o materialismo. Né? Isso.
o paradigma da nova sociedade, da nova humanidade, é a espiritualidade. Então, o Chico dizia que esse planeta primitivo, o Quiron é um planeta primitivo, eu perguntei a ele, ele me explicou. É um planeta muito semelhante à Terra, em tamanho, em temperatura, em pressão. Eles têm florestas como nós, têm mares como nós, têm terras como nós e tem também animais como os nossos. Quais são as diferenças? Duas diferenças. É um planeta muito maior do que a Terra, Ok. em outro sistema solar. E deixa eu só te falar um minutinho. Vai acabar. A gente vai sair do ar e a gente retorna? Podemos. Tá. Mas dá tempo de eu concluir isso. Tá, então conclui. Então, a humanidade de lá é primitiva, ainda vive nas cavernas. Ah, né? tá. Então, os degredados da Terra que estão indo para lá vão dar um impulso de desenvolvimento naquela humanidade primitiva que vai sair da caverna, que vai inventar, vai descobrir o fogo, que vai inventar a roda, que vai inventar os materiais, né? De vestimenta, de caça, vai inventar a agricultura com a chegada dos terráqueos lá. O que já aconteceu conosco, né? Já aconteceu conosco, quando Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz sobre os degredados de Capela. Exatamente, né? Os exilados de Capela que vieram para cá e deram um avanço gigantesco para a Terra, né? Só nesse livro, Emmanuel está falando de uma civilização extraterrestre, os capelinos. Exatamente. Né? Que veio 10 mil anos antes de Cristo, até por volta de 5 mil antes de Cristo, vieram degradados de lá e impulsionaram a civilização terrestre. E ela, então, inventou a escrita, através da escrita, inventou a história, inventou a agricultura, quer dizer, tudo engenharia, isso veio... e foi. E por aí veio. A música, tudo isso veio com os degredados de Capela. Né? Isso. Então, nós temos em Quiron esse planeta primitivo que é guiado por Jesus também, segundo Chico Xavier. Jesus guia 5 planetas. Quais são, Geraldinho? Quiron, que é primitivo, a Terra, expiações e de provas, Capela, que é regenerado, e Sírius, que é um planeta feliz, e ainda hoje está trabalhando na formação de um 5º planeta ainda em ebulição telúrica. E o Sírius é falado no livro Renúncia. No livro Renúncia, não é? No início do Renúncia. Gente, leiam esse livro que é fantástico. Emmanuel fala nele. No prefácio do livro Renúncia, você vai ver a explicação. E nos primeiros capítulos, onde mora Alcione. Né? Ela renuncia ao planeta feliz que gira em torno do sistema trino de Sírius para encarnar na Terra e salvar seus entes queridos. Quer dizer, elevar os entes queridos. Salvar não é propriamente o termo, né? Mas elevar é outra civilização extraterrestre que Emmanuel fala através de Chico Xavier. Basta a pessoa ler Renúncia. Exato. E Cartas de uma Morta, que também fala, eu anotei daquele seu programa que fala do... Qual que é que fala no Cartas de uma Morta, que eu já esqueci? Marte? É Marte? É a civilização extraterrestre, segundo Allan Kardec e Chico Xavier. Isso. Então, gente, um monte de informação fantástica pra gente. Né? Olha, a gente continua, vamos continuar até acabar? Então tá bom. Você consegue ver uma pergunta aí? Não, só falando. Você tem alguma coisa especial que você quer falar ou a gente vai pedir para colocar uma pergunta aí? Seria bom que eu não consigo ler todas as perguntas, porque elas vão passando muito rápido. Então eu vou pedir para as pessoas... eu não consigo ler, porque congelou para mim. Geralmente quem manda as perguntas são a Cícera, e ela coloca as perguntas que foram perguntadas, que ela vai anotando durante. Eu vou ler dessa minha amiga aqui, que ela diz no programa da Hebe. Quando foi o programa da Hebe com o Chico Xavier? Nossa, muitos anos atrás, não faço ideia do ano. Na década de 80. Década de 80. No programa da Hebe, o Chico disse que poderíamos pedir a Jesus que pudéssemos aceitar nossos karmas pelo mínimo das dores. Em relação aos 3 selos do Apocalipse. O primeiro selo seria essa pandemia que a gente está passando? É a pergunta dela. Não. Todos os selos já passaram.
Já Talvez passaram. que essa epidemia seja o 7º selo. Okay. Não é. Não é o primeiro selo, não. Aí eu vou sugerir a vocês conhecerem o livro Apocalipse segundo o Espiritismo, do nosso querido companheiro Marco Paulo Denucci de Espírito. Né? Então, vamos ler aqui uma pergunta. Se alguém quiser colocar uma pergunta, vamos dar uns minutos para algumas perguntas. Eu não sei se a Cíntia já que a gente falou de Sírios, no final da primeira parte, a gente estava falando de Sírios. Vamos trazer esse trecho que Emmanuel fala no livro Renúncia, né? De Renúncia. Ele diz assim: eis Sírios, a portentosa esfera inconfundível em magnificência e grandeza. Por quê? Porque esse sistema, que é de 3 estrelas, a maior delas é uma das mais brilhantes da nossa galáxia. Não é? O espetáculo, disse Emmanuel, maravilhoso de suas perspectivas, excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza, no sentido humano. 3 sóis rutilantes despejavam no solo redondo oceanos de luz mirífica, encabeantes inéditas, como lampadários celestes acesos para endêmico festim dos gênios imortais. Olha que beleza. Que humanidade. Aí ele fala sobre os seres, que é a civilização extraterrestre feliz, né? Que já atingiram a sabedoria e o amor plenos, não é? Não são seres angélicos ainda, são seres humanos, mas seres humanos quase perfeitos, né? Sim. E aí Emmanuel descreve esses seres. Um deles é quem? É o espírito de Alcione. E ele fala: seres alados iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados, num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Penetramos num templo de majestosas proporções, dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e de oração. Olha que maravilha. Que lindo. Teve alguém que perguntou que livro que é esse. É o livro Renúncia, de Emmanuel, através de Chico Xavier. Agora, o livro que você fantástico. Citou, o livro que você citou várias vezes, Vivi, e esse é um dos livros principais, é o Cartas de uma Morta, da mãe de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, que foi publicado em 1935, há 85 anos atrás. Olha só, como que nós somos atrasados, né? Porque essa informação espiritual já existe há 85 anos e quase nenhum espírita conhece esse livro ou estuda esse livro. Então, pois é. E lá a mãe de Chico Xavier escreve para ele dizendo: há mundos de todas as espécies diversificados em sua natureza. Mundos de dor, mundos de ventura, mundos de aprendizado, mundos de luta, mundos de regeneração. Todas essas distantes pátrias que os vossos telescópios focalizam dentro da noite imensa não poderiam estar vazias e abandonadas. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal, por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmã de todas as outras que vibram na imensidade. Então, olha aí, gente. Cada planeta, cada lua, cada corpo celeste comporta uma humanidade. Está aí a revelação do espírito da mãe de Chico Xavier, né? Através da... E Jorge, quando ele fala de humanidade, não é a aparência humana, mas é a irmandade, né? A irmandade, a palavra, não é essa palavra. Qual que é a palavra? Humanidade. Quando ele fala humanidade, ele está se referindo aos espíritos
humanos, aos Isso, espíritos inteligentes humanos. Não é? Porque nós exato. sabemos que existem espíritos não humanos. Por exemplo, animal é um espírito também, só que não é humano, ainda está nos primórdios da inteligência. Né? Isso, O isso. que, o que, que caracteriza os espíritos? É o princípio inteligente do universo. O Exato. princípio. Então, onde existe inteligência, nós temos um espírito. Agora, Isso, não necessariamente o espírito vai ser humano. Por quê? A bactéria ela é inteligente. Né? isso. O É, vírus ele é inteligente. Quando ele entra, nós estamos falando do coronavírus, quando ele entra no nosso corpo, ele sabe, ele tem estratégia de ataque. Existe uma exatamente. inteligência rudimentar. André Para ele Luiz, por sobreviver. exemplo, Isso. André Luiz, por exemplo, vai dizer que toda célula é uma inteligência rudimentar e toda célula tem mente rudimentar. Olha que interessante. Não é? Exato. E, É, e nós, como seres humanos, já somos os espíritos mais experimentados que atingimos a condição do pensamento contínuo. Nós não paramos de pensar. Nós isso. pensamos cerca de 64, 68 mil pensamentos por dia, a nossa mente. Nós não paramos de pensar. Os nossos animais caseiros, domésticos, cães e gatos, eles pensam também, mas eles pensam rasgos de pensamento e param. Isso. É raso, né? É, né? Agora, para além de nós temos os espíritos angélicos, que, segundo André Luiz, pensam numa frequência muito alta de pensamento. Raios ultracurtos, segundo André Luiz. Nós, Já seres humanos, pensou? nós, seres humanos, emitimos pelas ondas do nosso pensamento ondas médias e ondas longas, ondas médias e ondas curtas. Né? Isso. As ondas longas são as ondas de pensamento mais vinculadas à nossa manutenção da vida física, os processos mais básicos. As ondas médias nós emitimos quando nós estamos estudando, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos desenvolvendo alguma tarefa, algum compromisso. Né? Então, nós emitimos ondas médias de pensamento, na frequência média. Agora, nós também emitimos ondas curtas. Quando nós oramos, olha a Isso. importância da oração. Da Quando oração. nós meditamos, também nós Isso. estamos emitindo ondas curtas. E quando nós estamos em trabalho mediúnico. Por isso que a mediunidade é muito importante. Isso. Porque através da mediunidade o nosso pensamento se eleva ao mundo espiritual. Né? Agora, Exato. os seres angélicos, dos quais Jesus faz parte, segundo André Luiz, emitem ondas ultra super curtas, que nós ainda não temos condição de emitir. Não. Nossa, deve ser fantástico, né? Geraldinho, tem uma pessoa que está pedindo, pelo amor de Deus, para você falar sobre o livro Ave Cristo. O Não livro Ave sei. Cristo, mas o livro É, Ave Cristo não tem a ver com o não nosso tem a ver com tema o de hoje. nosso É tema de um dos hoje. romances, é um dos romances que Chico Xavier psicografou do Espírito de Emmanuel, E é que trata, maravilhoso, né? é maravilhoso, sem dúvida nenhuma, e É, ele trata, é um romance épico, ou seja, ele define uma época importantíssima para a humanidade toda, porque através dele nós vamos ver a gênese da Igreja Católica, né? é, Ali muita gente acha que é um romance. Que é um romance, coisa nenhuma. Isso é um romance épico histórico, porque Emmanuel está mostrando como que surgiu a Igreja Católica e os desvios na formação da Igreja Católica. pois E, é, e aqueles desvios que foram perpetrados pelos religiosos naquela época, muitos deles o movimento espírita está repetindo hoje, exato, tendo essas atitudes não fraternas, elitistas, né? exato, Fechando as casas espíritas ao povo, realizando congressos caríssimos, ou seja, exato, impedindo a entrada dos interessados que não têm recursos.
não é? Exato. Porque às vezes a pessoa realmente não tem um dinheiro para pagar por um congresso desse, porque tem outras coisas mais essenciais, né? Exato. E é um absurdo, né? E o E Chico, aí a Chico gente Xavier via, uma vez falou comigo, Vivi, o seguinte: diga lá. espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Tudo que estiver fora disto é conversa fiada. Exato, exato. E tem assim, nossa, eu vou falar uma coisa absurda, mas eu vou falar. Agora a gente vê as modas dentro do espiritismo, né? De Do repente é uma pessoa. espiritismo, não. Espiritismo, É, não, vou te corrigir. Do o movimento espiritismo, espírita. por favor, me corrija, o espiritismo não é isso, É, né? De repente tem uma pessoa, aí é tudo que aquela pessoa fala. é, Com todo respeito a essas pessoas, que essas pessoas também são as pessoas que colocam ela nesse lugar, né? sim, Depois, aí acaba, aí é uma outra pessoa. Então, é. é um... Cadê a Mas aí essência é do espiritismo? aquela discussão que nós tivemos no início, aquela conversa que nós tivemos no início da primeira parte da live, que o Isso, espiritismo é dos espíritos, não é dos exato, espíritas, não é? isso, Não é dos exato. médiuns, não é dos palestrantes, não é dos dirigentes, dos presidentes e diretores de casas espíritas ou federações espíritas. Isso é É, movimento humano, humano, isso, não é? é, Espiritismo é dos espíritos. E outra coisa, exato. se Allan Kardec colocou no frontispício da sua obra a seguinte frase: fé verdadeira só é aquela que pode encarar a verdade frente a frente em todas as épocas da humanidade, não é? É, Então, para encarar frente a frente, eu não posso delegar a minha razão, o meu bom senso, a minha análise, eu não posso delegar a outra pessoa. Se eu estou exato, fazendo isso, se eu estou colocando no médium, se eu estou colocando no palestrante, se eu estou colocando no dirigente da casa espírita, a minha razão, o meu discernimento, eu estou abdicando da razão. é, Por quê? Porque o Espiritismo não foi feito para nós seguirmos nenhum deles. O exato, Espiritismo é dos espíritos superiores, que é a falange do Espírito de verdade, que representa para nós quem? Jesus de Nazaré. Então, isso, esse é o único que nós devemos seguir. O resto, a gente tem que analisar tudo com o nosso próprio livre pensamento, a nossa própria análise, o nosso próprio poder de discernimento, de separação isso, do joio e do trigo. Porque, minha gente, eu vou dizer a vocês o seguinte: não se apeguem a ninguém, a nenhuma figura palestrante, a nenhum guru, a nenhum médium, a nenhum dirigente de casa espírita, porque todos nós somos falíveis, todos nós exato, temos os nossos erros, todos nós estamos cheios de defeitos e nós não representamos a doutrina dos espíritos. Quem representa a doutrina dos espíritos é o único espírito perfeito que passou aqui na Terra, chamado Jesus de Nazaré. é Este é verdade, que é o verdadeiro representante da doutrina dos espíritos, né? Por isso que nós isso, temos que analisar todas as fontes, não podemos ter preconceitos contra médiuns, contra dirigentes, contra palestrantes. Vamos primeiro analisar, vamos ouvir o que ele tem a dizer, né? claro. Vamos... E depois tire Então, suas próprias conclusões. depois, aí sim tem que ter a crítica, porque também Isso, nós não podemos aceitar tudo que se diz. claro, Primeiro, nós temos que ouvir o que a pessoa tem a dizer, seja palestrante, seja médium, seja espírito comunicante. O próprio João Evangelista, no evangelho dele, no evangelho de João, ele coloca assim: discernir se os espíritos são de Deus. Olha só. isso, é. Falando sobre a mediunidade, né? Então, Isso, é, nós não podemos impedir que a comunicação mediúnica venha. Deixa que ela exato. venha, mas depois que ela vier, Analise. depois que ela vier, aí a gente tem sim a faculdade de discernir se aquilo que o espírito diz, aquilo que o palestrante diz, é válido ou não.
mas nós temos que fazer esse julgamento por nós mesmos, porque nós já somos seres independentes, livres, né? Já vivemos numa sociedade que já conquistou o livre pensamento. Nós não podemos aceitar o guante de ninguém, porque... Aliás, eu vou contar um caso aqui curioso que muita gente não sabe. Você sabe que o Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier, lá de Uberaba, que ele fundou em 1975 em Uberaba, não era filiado a nenhum movimento espírita. Ele não era filiado à Aliança Municipal Espírita de Uberaba. Ele não era filiado à Federação Espírita do Estado de Minas Gerais, que se chama União Espírita Mineira, e ele não era filiado à Federação Espírita Brasileira. Ótimo! E certa ocasião, o nosso amigo, não vou falar o nome dele para não constrangê-lo, mas ele sabe muito bem quem é, porque isso ele próprio nos contou. Esse amigo, que era amigo de Chico Xavier, na ocasião, no início da década de 80, presidia a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, que fazia parte do CRE da região do Triângulo Sul, do Triângulo Mineiro, e, por sua vez, fazia parte do COFEM, que é o Conselho Federativo Espírita do Estado de Minas Gerais, que, por sua vez, era um órgão da União Espírita Mineira, e a União Espírita Mineira fazia parte da estrutura da Federação Espírita Brasileira, né? Então, ele era o presidente da Aliança Municipal Espírita de Uberaba. E ele foi na reunião pública do Chico Xavier, antes da reunião do Chico receber o pessoal, e estavam só as pessoas que sentavam-se à mesa, antes do pessoal entrar, e o Chico, ele então questionou o Chico. Chico, você está, se não me engano, foi final da década de 70. Você fundou esse centro aqui, você tem uma responsabilidade com o movimento espírita. Você tem obrigação de se filiar à Aliança Municipal Espírita de Uberaba, que representa a União Espírita Mineira aqui na cidade de Uberaba, e também representa a Federação Espírita Brasileira. E sabe o que o Chico Xavier lhe falou? Na frente de todo mundo, ainda com direito a dedo no nariz, virou-se para ele, bravo, né? E disse assim: olha aqui, fulano de tal, vamos pular o nome, né? Sim. O dia que eu for obrigado a prestar obediência a qualquer entidade federativa do movimento espírita nacional ou estrangeiro, eu deixo de ser espírita e continuo sendo só cristão. Nossa! No dia seguinte, Vivi, no dia seguinte, ele mandou fazer, está lá até hoje, uma placa em forma de coração. O Chico era terrível, ele era muito positivo. As pessoas não sabem quem é Chico Xavier. Eu fico vendo aí palestrantes falando que o Chico era um bobalhão, um bobão, um capacho de Emmanuel, obedecia tudo. As pessoas não têm ideia de que Chico Xavier era. Chico Xavier era o comandante geral, o general da doutrina dos espíritos, né? Então ele mandou fazer aquele coração. Está lá até hoje, esse coração na borda dele é todo de rosas. Olha só, ele é positivo, mas positivo com amor. Sim. E colocou assim a frase, está lá assim: aqui funciona o culto do Evangelho no lar do Senhor Francisco Cândido Xavier, em casa de sua propriedade. Ponto final. Nossa, que firmeza, né? Pronto, assertivo, como quem diz, amoroso, respeitoso. Respeitoso, com amor no coração, Isso. com florzinha em volta, mas deu o recado dele. Olha aqui. Exato. Está aqui na minha casa, mando eu. O trabalho quem faz sou eu, o médium sou eu, e aqui quem manda sou eu. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Saudade dele, né? É demais, nossa senhora. Nossa. Agora, tem uma vantagem, a gente falando dele, a gente mata a saudade. Pois é verdade, é verdade.
E agora sim, Geraldinho, eu não consigo de novo ler as perguntas nenhuma. Tem uma pergunta que diz assim, deixa eu ver se eu consigo falar, pedir para o Geraldo falar sobre o sexto romance de Chico, receberia e não teve recolhimento espiritual para isso? Livro este que você recebeu posteriormente? Eu É só o consigo livro, ler até aí. é o livro Inácio de Antioquia, né? Ah, que eu O, perdi o meu, né? mas eu te mando um então. Eu O emprestei para livro, alguém que não me devolveu. Chico Xavier seria o sexto romance de Emmanuel sobre a vida de Inácio de Antioquia, só que depois do programa Pinga Fogo, o Chico passou a ser conhecido nacionalmente, né? Sim, E as pessoas passaram aí em caravanas assim muito numerosas em Uberaba, e ele deixou de ter a paz e a tranquilidade do lar e também do centro espírita para poder psicografar, porque a psicografia de romance é uma psicografia muito difícil, porque o médium precisa estar em completa paz espiritual e não pode ter. é gigantesco, né? É, Psicografar um romance desse. não Existe pode, muita coisa. exige muita tranquilidade no lar, Isso. silêncio. A pessoa não pode estar passando por problema nenhum no sentido familiar, profissional. Tem que estar muito bem focada, não é? E na década, nos primeiros anos do ano 2000, então nós recebemos esse convite espiritual, que inicialmente veio pelo espírito de um grande amigo de Chico Xavier, que é o Clóvis Tavares, que apareceu no culto do Evangelho no Lar, lá em casa. Inicialmente ele perguntou se eu estaria disponível para uma tarefa de Sim. psicografia. Eu disse que sim, ele não me explicou qual era essa tarefa. E logo depois surgiu, então, o espírito de Teóforos, que no livro psicografado por ele através do meu intermédio, que é o livro Inácio de Antioquia, é a personagem Cefas. Cefas, que foi evangelizado por Inácio de Antioquia na cidade de Apolônia Pôntica, por volta do ano 75 da era cristã, na Polônia Pôntica, Isso. que fazia parte da província do Pontus, uma província romana que é o norte, hoje é o norte da Turquia, né? E Isso. o romance enfoca não somente a vida missionária de Inácio de Antioquia, mas principalmente a vida missionária de João Evangelista, o discípulo amado de Jesus, não é? Que tinha uma Isso. mediunidade espantosa, grandiosa, e eu quero crer assim, o personagem principal na realidade não é nem o Inácio de Antioquia, embora o nome seja esse, mas é É. o próprio João Evangelista. E nesse livro também está a Mei, né? Fala de uma das. O Como Cefas Blandina foi naquela época, né? o Cefas, que é o Teóforos, o autor do livro, o autor espiritual, foi evangelizado junto com Blandina, que era uma Isso, matrona romana na cidade de Apolônia Pôntica, e hoje nós sabemos que ela é o espírito de Meimei. isso. E agora, você consegue ler alguma pergunta aí? Eu não consigo. Bom, Tá tem uma congelado pergunta pra mim. aqui falando sobre os espíritos chamados pretos velhos, mães Marias, e como que nós poderíamos classificá-los. Gente, todos os seres humanos, todos nós, um dia vamos ser espíritos Eu acho desencarnados. interessante, tem muito preconceito de espíritas com os pretos velhos, que não sei o quê, que não sei o quê. Gente, são espíritos São fantásticos, espíritos, fazendo o seu trabalho como qualquer outro. exatamente. Quantos deles aqui, eu próprio conheci vários, né? Sim. Aqui encarnados na Terra, que fizeram trabalhos de caridade maravilhosos da Umbanda, Pois né? então, o Banda faz um trabalho Trabalhando, fantástico. trabalhando em nome de Jesus, na caridade, no amor Isso. fraterno, na humildade. E quando desencarnam, se manifestam como eles são, né? Como eles Exato. O são. Memânio se manifestou como um romano, a escolha Exatamente. dele. E agora, o que nós temos que fazer é discernir o conteúdo da mensagem. Claro. Não, uma vez, Chico, até o nosso amigo de Brasília, eu estava fazendo outra live outro dia,
E um nosso amigo de Brasília, aqui eu vou responder você, Maurício, lá da Comunhão Espírita Cristã de Brasília. Ele passou um áudio para esse amigo que fez a live Uhum. e pedindo que ele me perguntasse isso, porque eu ia contar esse caso e acabei não contando. Ok. Porque o Chico, nós estávamos conversando com o Chico Xavier a respeito do Dr. Bezerra de Menezes. E nessa ocasião, o Dr. Bezerra de Menezes riu muito com o Chico, porque ele fraternalmente estava criticando os médiuns que o recebiam. Ah. Porque eles tomavam a atitude de um velhinho, encurvado, com aquela voz assim cavernosa, de um ser muito velho, né? E o Dr. Bezerra, que o Chico via, tinha a aparência de um jovem de 30 anos. Ok. Né? E aí o próprio Dr. Bezerra, criticando esses médiums, falou assim, pois é, Chico, eu não entendo esse pessoal. Sabem que o espírito desencarnado não está ligado à matéria. Né? Eu, por exemplo, o Dr. Bezerra falou com o Chico, eu, por exemplo, desencarnei em 1900, Chico, no dia 11 de abril. E até hoje, isso foi na década de 80, até hoje esse pessoal, quando vai me receber, fica encurvadinho com a voz soturna, né? Aquela voz cavernosa, como se eu fosse um velhinho de barbas brancas. Pelo amor de Deus, que bobagem, né? E aí o Chico, essa é a pergunta que eu não, acabei não contando, viu, Maurício? É isso. Então, o Chico riu muito, ainda falou com ele assim, pois é, doutor Bezerra, ainda tem uma questão. Por quê? Quando é branco velho, pode manifestar na Olha reunião lá. ou no público. Mas quando é preto velho, não pode, não. É Tá vendo? preconceito. É preconceito. É preconceito mesmo. E aí, gente? Como é que nós vamos, Geraldinho? Como é que Então, você tá de tempo? nós temos que respeitar todos. Né? Todos. Claro, nós temos a nossa doutrina dos espíritos. O nosso Isso. arcabouço doutrinário é baseado na obra de Allan Kardec e na obra de Chico Xavier, que é a continuidade da obra de Allan Kardec. Isso, Isso. para mim, é inamovível. É o edifício da revelação espírita cristã. A Sim. base é o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento de Jesus. Os primeiros andares é a codificação de Allan Kardec e seus 33 livros, que a codificação são só 5 livros. Mas se a gente Isso. contar, por exemplo, cada revista espírita, cada ano da revista espírita, um livro, e os livros subsidiados que Allan Kardec escreveu, nós vamos ter 33 livros de Allan Kardec. E depois São os andares que vão nos levar para o infinito são os 526, 527 livros de Chico Xavier. Então, nós Pois é, estamos falando aí desse arcabouço doutrinário que nós precisamos estudar, conhecer, compulsar, fazer grupos de estudo dentro dos centros espíritas desta obra. Não é? exato. Agora, tendo conhecimento dessa obra, na mediunidade, nós vamos, então, discernir os espíritos. Se eles são Isso. espíritos elevados ou não. Porque Exato. não é o fato da comunicação mediúnica se dar que eu vou dar, vamos dizer assim, 100% de certeza sobre o que o espírito está falando. Eu tenho que discernir os espíritos e tenho que passar essa comunicação pelo crivo da razão, né? E verificar se ela é ou não justa dentro dos conhecimentos que eu citei há pouco da doutrina dos espíritos. Claro, Isso. há espíritos que estão vinculados a outras escolas religiosas, como, por Claro. exemplo, as escolas religiosas afro-brasileiras, dentre elas a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, que tem as suas denominações próprias. Né? Como há, por exemplo, espíritos que são vinculados às escolas hindus, o hinduísmo, o budismo, não é?
estão Claro. dentro dessa característica. Outras que já estão mais ligados, por exemplo, às informações hebraicas, como, por exemplo, a Cabala, que também fala da mediunidade. Outros que vão estar mais ligados ao catolicismo romano. E Isso. nós vemos hoje nas igrejas católicas a mediunidade em função, né? É? Tem Pois um médium no Rio de Janeiro, na igreja lá como chama aquela igreja? De Ipanema, agora me foge o nome, não sei. que ele recebe pela música, ele toca na igreja, lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, durante a missa, e durante a cantoria dele, que ele vai tocando no violão, ele tem a clarividência, a clareaudiência de, segundo ele, ver e ouvir Nossa Senhora. Né? Olha só. E ele relata Agora, isso na igreja? relata isso, tá Olha lá, na tá vendo? O internet. catolicismo está fazendo o que o espiritismo não faz. Exatamente, a mediunidade espontânea, clara, Natural. dentro da Igreja Católica, durante a Então, missa. Né? e nós ficamos aí com tantos dedos de passar uma comunicação numa reunião pública de Agora, estudos, no encerramento. como que eu, espírita, vou verificar isso? Será que é o Espírito de Nossa Senhora? Talvez não, mas pode ser uma mensageira de Nossa Senhora. Né? Sim, é. Porque eu acho que Nossa Senhora está tão elevada que ela não desceria para isso. Mas ela pode mandar uma mensageira em nome dela, se apresentar como ela. Exato. E os católicos Exato. estão todos vendo essa manifestação no Rio de Janeiro. Olha lá, Né? fantástico. Dentro das escolas protestantes, os nossos irmãos crentes, todas essas igrejas têm mediunidade de línguas, mediunidade de cura. Geraldinho, eu tenho uma tia, irmã do meu pai, ela é da igreja cristã, que é o crente, e ela tinha pavor de eu ser espírito e de eu ser médium. Então ela falava para mim que ela ia me levar para a igreja para me libertar da mediunidade. E eu ia com ela porque eu adoro ela, e eu ia com ela de companhia, acho que foi umas 3, 4 vezes. Eles dão comunicação a rodo, né? Estão lá todos dando comunicação. Eles dizem que é do Espírito Santo e dizem também que falam em línguas e falam realmente em outras línguas. Exatamente. Agora, Emmanuel vai explicar, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, numa nota de rodapé, o que seria o Espírito Santo. Ele fala lá, o Espírito Santo é a falange de todos aqueles espíritos que já trilharam a conquista do amor e da sabedoria nas diversas e múltiplas reencarnações de provas e expiações aqui na Terra até a sua redenção. Que lindo. Isso Pois é lindo. Isso é o Espírito Santo. Claro, eles não têm essa compreensão, não é? Sim. Mas nós espíritas temos. Então, por isso que eu falo que nós espíritas temos a informação da teoria e temos que estudá-la para aplicá-la na prática, no discernimento das comunicações mediúnicas. Isso, pois é. Então, meu querido, você consegue ver alguma pergunta aí ou vamos encerrando? Já estamos a 1h40 quase. Eu estou feliz da vida, mas... Eu também, vocês é que sabem. Eu gostaria de encerrar, talvez, com essa mensagem aqui de Humberto de Campos, no livro. Deixa eu ver se eu busco isso aqui. Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além-Túmulo. Já que o nosso tema principal foi as civilizações extraterrestres, dentro da visão de Kardec e Chico Xavier, eu acho muito importante a gente pensar nisso, porque essa parte da mensagem de Humberto de Campos une a transição planetária, os flagelos diversos e a presença dos extraterrestres, das civilizações extraterrestres. Porque ele diz assim... É Crônicas do Além-Túmulo? Qual que é o livro? O livro é Crônicas de Além-Túmulo, de psicografia de Chico Xavier. Eu vou pedir para a Cissa. Ô, Cissa, você anota o nome do livro, por favor? Que aí as pessoas podem ir lá e ler depois. Do Desculpa, livro Geraldinho, vai lá. do Espírito de Humberto de Campos. Né? Então, ele diz assim, ele estava se referindo, é uma carta que ele escreve a Dona Maria de Moura. Né? E ele se refere
Deixa eu ver até se tem ela inteira aqui, que é muito bonita essa parte. Ele tem... tem. Ele está no livro, nesse livro. Ah, desculpa, eu falei o livro errado. O livro é Cartas e Crônicas. Ah, tá. Tá? Não tem problema. Corrija aí, Cissa, por favor. Cartas e Crônicas. E Crônicas. Então, ele foi dirigido a dona Maria Lacerda de Moura, que era uma feminista no Rio de Janeiro na década de 30. Ela nasceu em 1887 e morreu em 1945. Era uma anarquista brasileira que havia se notabilizado por seus escritos feministas. Okay. E essa carta do Chico Xavier foi psicografada no dia 24 de julho de 1936, em Pedro Leopoldo. Okay. Não, desculpa, eu errei. Está constante no capítulo 19 do livro Crônicas de Além-Túmulo. Okay. É o primeiro que eu falei, tá? É o Crônicas de Além-Túmulo. E ele diz assim: os pensadores, Maria de Lacerda, são impotentes para salvar o mundo da desgraça em que ele próprio submergiu. Falando aí sobre a transição planetária, né? A confusão... Nós não estamos vivendo uma confusão? Estamos. Né? O mundo inteiro. A confusão tem de processar-se para que se destrua o edifício milenar dos hábitos e dos preconceitos de toda a ordem. Olha lá. Uma vida nova terá de florescer sobre os alicerces da morte. Olha só. Nós não estamos enfrentando uma pandemia. Essa pandemia não está gerando no medo na população que é o medo de morrer? Medo de morrer. Não é? Olha só o que ele escreve. Uma vida nova terá de florescer sobre os alicerces da morte. Todos os que lutaram e os que se encontram lutando ainda pelo esclarecimento da coletividade são frutos extemporâneos da civilização do futuro. Gente, o que ele quer dizer com isso? Nós espíritas somos frutos extemporâneos. Quer dizer, nós estamos trabalhando, não é para agora, não. O trabalho do espiritismo é para a civilização do futuro. Quando o espiritismo será verdade científica e será incorporado à civilização regenerada da Terra depois do ano 2057. Então, não vamos desanimar com as nossas tarefas espíritas, né? Nós estamos trabalhando para o futuro. E ele fala, eles oferecem um roteiro de liberdades fulgurantes, mas, em torno do homem contemporâneo, respira-se ainda uma atmosfera terrível de destruição. São as guerras, as lutas fratricidas, os crimes, os vícios, as violências, né? É isso. E aí ele conclui belamente dizendo, há uma providência misericordiosa acompanhando surtos evolutivos da Terra. O que nós estamos vivendo, gente, é um surto evolutivo, apesar de ser a gente não compreender de imediato isso, mas as estruturas da Terra estão sendo abaladas, né? Exato. E completa o espírito de Humberto de Campos, na hora justa dos abalos sociais de toda a natureza. Não é o que nós estamos vivendo? Isso, um abalo social de toda a natureza? Desemprego, empresas quebrando, governos desesperados não sabem o que fazer, os médicos não sabem o que fazer, nem os próprios infectologistas se entendem. O vírus está aí colocando todo mundo dentro de casa, aprisionando todo mundo dentro de casa. E lá fora, quem está feliz? A natureza, os animais, a atmosfera está pura, os rios estão puros, os mares ficaram puros, a camada de ozônio no Polo Norte se fechou. Exato. Vamos ver o lado positivo das coisas? O Himalaias é visto agora, que nós, há 35 anos não era possível ser visto.
30 ou Exatamente. 35 anos, não sei. Nós Pois é. estamos tendo a chance de conviver mais intimamente no lar com os nossos entes queridos, de fazer o culto do Evangelho com mais E frequência. também, Gerardinho, uma mudança gigantesca para os jovens, os adolescentes. Gigantesca. E eu tenho uma filha adolescente, uma pré-adolescente, 12 anos, tendo que Então, estudar sozinha ali, uma mudança gigantesca, que tem um sentido de mudança, si. tem um sentido, a mudança de paradigma. Está É ruindo isso? o materialismo e está surgindo daí o espiritualismo, né? A É. espiritualidade. Aí ele diz, e na hora justa dos abalos sociais de toda a natureza, os túmulos se enchem de vozes e de revelações consoladoras. Olha só. Ah, que lindo Olha a isso. mediunidade. Então, quem está fechando a porta à mediunidade, gente, está fechando a porta ao progresso espiritual da Terra. Por quê? Exato. Os túmulos se enchem de vozes e de revelações consoladoras. Através de quem? Através dos médiuns. Em É todas isso. as religiões. Não é só no espiritismo, não. Na Umbanda, no catolicismo, no protestantismo, no hinduísmo, no zoroastrismo, na religião hebraica, no budismo. Olha, por exemplo, eu tenho, como eu sou psicóloga e terapias inúmeras, eu tive um contato, estou tendo um contato mais próximo com o xamanismo. E, ó, eles estão a 1 milhão da gente, porque eles não têm esse problema, eles dão a Tem. comunicação, eles evocam, eles conversam, eles acreditam, eles estão, ó, a 1 milhão da gente. Exatamente. No Então, sentido de abertura. nós espíritas temos obrigação de trabalhar com a mediunidade. Temos. Porque nenhum outro grupo terrestre, e nós somos uma minoria muito mínima, nenhum Isso. outro grupo terrestre recebeu tantos ensinamentos como nós recebemos, através de Kardec e Chico Xavier. E o que nós estamos fazendo com esses ensinamentos? Trancafiando eles nos cofres das prateleiras? Exato, é. O que é, Você, né? você Tá captado. sinceramente, você sinceramente acham que esses conhecimentos vieram só para ilustrar a nossa mente? Pois então. A obra de André Luiz é um apelo à mediunidade com Jesus É e um Kardec. apelo. É um É um apelo. apelo. Então vamos colocar mãos à obra. Olha o que ele diz. Então, nesse momento que as vozes e revelações consoladoras estão em toda a parte da Terra, ele fala, realizando profecias. O que ele está dizendo? Prevendo o futuro. Mediunidade de Isso. presciência, que foi estudada por Allan Kardec no capítulo 16 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, tem muita gente que precisa estudar isso para entender o que é profecia, né? Isso, é. Aí ele encerra dizendo, fascismo, ditaduras para o proletariado, falsas democracias terão de desaparecer nos fragores da luta, para que a política espiritualista inaugure o direito novo, a lei nova, os controladores de todos os fenômenos da economia dos povos. Falando Olha aí, lá. olha, a mudança de paradigma para o paradigma espiritualista. E aí ele Isso. termina e conclui dizendo, falando sobre as civilizações extraterrestres. Gente, isso é de 1937. Tá bom? Então, gente. 1937. Há Pois é. 80 e Então, tantos anos atrás. E olha aí o que ele diz. O homem terrestre compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos vizinhos. pois, que Aí, lindo. olha Aí. só. Então, Pois é. tudo isso que nós estamos vivendo, essa luta toda, tem uma finalidade. A finalidade que nós entendamos a necessidade da nossa espiritualização e para que busquemos a paz, para que a paz Pois é. possa nos unir na sintonia com as civilizações extraterrestres mais evoluídas do que nós, né? Como ele diz aqui, solidários com o progresso espiritual que eles já alcançaram. E segundo Chico Xavier me disse em 1986, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos nesta Olha, Terra a partir de 2020 até 2057,
com conquistas notáveis no campo da Ai, que lindo. ciência. Olha quanta da esperança aí, né? medicina. Então vamos ficar esperançosos e continuar trabalhando. Gente, nós estamos diante de um Né? mundo novo. Esse mundo Pois novo que a ciência vai descortinar fatos relativos à reencarnação, à vida espiritual, à sobrevivência do espírito após a morte, à pois é. comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade e, por último, a realidade da existência das civilizações extraterrestres. E eles estão aí para nos ajudar. Estão Né? aí para nos ajudar. A gente não pode fechar as portas para eles e tratá-los e recebê-los da maneira supernatural, porque é natural. Né? A mediunidade é um fenômeno natural. Então, temos que ir com ela. É isso aí. Ô, meu amor, eu estou tão feliz, gratidão imensa por você ter ficado aqui com a gente. Te amo demais, obrigada por tudo e obrigada às pessoas que ficaram aqui com a gente. Tenho certeza que nós aprendemos muito, nos enriquecemos muito. Um beijo no teu coração. Eu estou muito feliz, sabe que eu te amo também muito. Desde muitos anos que a gente tem esse contato muito próximo, né? Seu coração é muito grande. Então, transmita aí o nosso pessoal de Londres aquele abraço e aquela saudade que nós temos de todos, tá bom? Tá bom, meu querido. Até uma próxima. Que não esteja muito longe. Tá bem, a gente faz outra depois. A gente faz. Fica com Deus. Uma das coisas positivas dessa crise foi essa questão da gente se comunicar. Então, né? fabuloso. Nas plataformas da internet. Então foi uma coisa maravilhosa. Tem muita coisa linda surgindo. Hoje em dia não há barreiras, exatamente. Para a gente se comunicar. Pois é. Tá bom? Então tá, meu querido. Um beijo a todos que ficaram aqui com a gente e até uma próxima. Tchau. Tchau, Geraldinho. Não esquece de salvar a live aí. Não me deu para salvar, me deu para jogar lá pro IGTV e eu fiz isso. Então eu vou fazer a mesma com essa. Tá bom? Aí você pega lá. Um beijo, tchau, te amo. Tchau, velho. Também tchau. Fica com Deus.